Olá, turma, sejam bem-vindos de volta no nosso curso de Lógica Formal, nosso curso básico, né, de Lógica Formal. Bem-vindos à nossa 10ª aula, né? A gente está construindo o nosso sistema de lógica e a gente já está chegando agora no teste de validade, né? O grande tchan da lógica, né? Descobrir a validade de argumentos da lógica filosófica, claro, né? Sem falar das outras lógicas. E bem, na última aula, o que nós fizemos foi aprender a montar tabelas de verdade, né? Então a gente aprendeu a árvore de formação de fórmulas, né? E como decompor, por assim dizer, né? Decompor, por assim dizer, fórmulas e como montar a tabela, né? Então lembrem-se de coisas importantes para montar uma tabela de verdade, é que na tabela de verdade vai todas as subfórmulas imediatas de uma fórmula molecular que você está querendo testar, todas as fórmulas atômicas e, é claro, a própria fórmula molecular que você está querendo definir o valor de verdade. Então, o que a gente vai fazer hoje é discutir que há certas fórmulas que têm certas características. A gente já começou a falar disso na aula passada, né? Resolvi parar a aula, né? A aula estava ficando um pouco comprida. A gente vai falar hoje de fórmulas tautológicas ou de fórmulas que sempre são verdadeiras, de fórmulas contraditórias ou de contradições, que são fórmulas que sempre resultam falsas em todas as valorações, e fórmulas contingentes, que são fórmulas que resultam às vezes em algumas linhas verdadeiras e em outras linhas falsas, né? Então, isso quer dizer que certas fórmulas sempre vão ser V em todas as valorações, e algumas vão sempre ser F em todas as valorações, e algumas delas vão ser V e F a depender da linha, né, da valoração. Então, lembre-se que cada linha de uma tabela de verdade é uma espécie de organização de mundo, né? Então, o que a gente está fazendo é falando que aquelas proposições são verdadeiras ou falsas, dando certa organização de mundo. Então, beleza. Vamos passar para o nosso PowerPoint, né? Eu aí pequenininho para vocês. A gente já sabe, então, assim, eu acredito, a montar a tabela de verdade, né? Então, a primeira pergunta é para que serve, no final das contas, o método de cálculo de valores de verdade que a gente está fazendo, né? Então, lembre-se, o cálculo é sempre mediado por um operador, e o operador funciona dado aquelas tabelas que nós já vimos quando a gente discutiu a semântica desses operadores. Então, se a gente pode reparar que algumas fórmulas, né? A gente já discutiu isso no final do último vídeo, da última aula, elas sempre são verdadeiras, né? Então, tomem, por exemplo, essa fórmula aqui, né, de baixo. Deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Essa fórmula aqui abaixo, A implica A de junção C, né? E vamos fazer a nossa tabela de verdade, né? Apresentei no finalzinho das outras aulas, da aula anterior, né? Para você que está assistindo bastante picado e não lembra. Então, aqui nós temos a tabela, né? Então, como eu já expliquei, né? A tabela vai as fórmulas atômicas primeiro, né? Naquela distribuição, eu vou chamar aqui de distribuição padrão, tá? Mas lembre-se, a tabela de verdade pode ser montada de várias formas. Em vários livros você pode encontrar tabelas montadas de formas distintas, né? Mas o importante é que a ordem só que é diferente, né? Mas os elementos que vão na tabela vão ser sempre os mesmos, né? Ou seja, no meu jeito de montar, no jeito do professor Mortari de montar, em qualquer outro jeito de montar, elas sempre vão ter os mesmos elementos, as mesmas colunas e as mesmas linhas, por assim dizer, né? Então, aqui na nossa tabela, né, a gente tem as duas primeiras colunas sendo as fórmulas atômicas, né, que são letras sentenciais sozinhas. Depois a gente tem uma fórmula atômica, perdão, molecular, que é da consequente da implicação, né? Então, essa parte aqui, e novamente aqui falta um parênteses, pronto, né? Ali falta um parênteses, está feito. Então, essa coluna aqui tem essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui. E então a antecedente, né, da condicional já está lá, que ela é uma fórmula atômica. Beleza, como eu disse na última aula, para você fazer aqui a leitura dos valores de verdade, ou melhor dizendo, a determinação dos valores de verdade da fórmula toda, né, a gente precisa ler essa tabela aqui, que é do antecedente, e essa tabela aqui, perdão, essa coluna do antecedente, essa daqui do antecedente, e essa daqui da consequente, tá? E essa daqui da consequente. Então é isso que a gente precisa fazer, ler os valores de verdade mediados, obviamente,
pela implicação. Então, a tabela de verdade da implicação, né, para todo mundo aí lembrar, ela só tem uma linha aqui da falsa, que é quando a antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Deixa eu botar meu parágrafo aqui de novo. É isso, meu parágrafo está aí de novo, todo torto. Então, a gente vê o antecedente, vê a consequente e, mediado então pelo operador, a gente determina o valor de verdade. Então, o operador diz que quando há duas verdades, né, aqui é verdade, né, e aqui é verdade, então a gente tem uma verdade. Então, aqui também é uma verdade, e aqui também é uma verdade. Então, segundo a tabela do operador, né, do conectivo da implicação, aqui também é verdade. Aqui é uma falsidade implicando uma verdade, segundo a tabela, é verdadeiro. E uma falsidade implicando uma falsidade, aqui, segundo a tabela de verdade da implicação, é verdadeiro. Então, repare que interessante, né? Essa fórmula, não importa a linha, ela sempre é verdadeira. Isso é bastante interessante de se ver. Um fenômeno, eu diria assim, bastante interessante. E então a gente tem uma fórmula que tem um aspecto especial, né? Então, como dá para ver, né, em cada uma das atribuições de valores de verdade às fórmulas atômicas A e C, né, a fórmula A implica A de junção C resulta sempre verdadeira, que é a última coluna que a gente viu. Mas sempre resulta verdadeira. Então, uma vez que a verdade da fórmula é independente dos valores de verdade de seus componentes mais elementares, né, as fórmulas atômicas, a gente poderia dizer que tal fórmula, ou seja, A implicação A de junção C, né, é verdadeira, né, é V, apenas em função do significado dos operadores que ocorrem nela. Então, isso é retirado, obviamente, do livro do professor Mortari, então na página 145. Então, fórmulas com essa característica são chamadas logicamente verdadeiras ou válidas, ou ainda no cálculo proposicional clássico, tautologias. Então, a gente vai usar tautologias, tá? Como o nome padrão. Então, é interessante porque se a gente montar várias tabelas de verdade para várias fórmulas, a gente vai descobrir muitas tautologias, tá? Pelo menos aí a gente tem uma listinha de tautologias que o professor Mortari coloca lá no livro dele. Você pode encontrar em outras obras também, de outros lógicos, né? Listas de tautologia. A gente já testou bastante. Por outro lado, né, a gente tem fórmulas que sempre terão a falsidade como resultante, né? Como, por exemplo, o A ou não A. Então, vocês podem ver aqui a gente só tem uma atômica apenas, né? Então, a gente só tem uma fórmula atômica, que é o A. E é claro, a negação de A é uma molecular, né? Unidas pelo operador da conjunção. Eu falei né? Não é o, tá? É uma conjunção aqui. A e não A, tá? Não o A, né? Então, distribuindo, né? A é a nossa atômica, depois não A molecular, depois a fórmula toda A e não A, né? Ou A conjunção negação A. Então, como é uma só, né? A distribuição de valores de verdade é V e F, são todos os valores distribuídos possíveis. Então, lembre-se que o número de linhas é determinado pela quantidade de fórmulas atômicas, e como nós temos uma fórmula atômica só, então é 2AN, né? 2 elevado ao número de fórmulas atômicas, e aqui é um só, então 2 linhas. Então, se A é verdadeiro, não A é falso, né? Por óbvio. E se A é falso, então não A é verdadeiro. E na conjunção, como a gente sabe, pela tabela do operador, né? Que está mediando, esse operador central, ele só é verdade. Esse operador só resulta numa verdade, né? Quando os dois lados das duas conjuntas são verdadeiras. E aqui não é o caso, né? Aqui é o caso que tem valores de verdade diferentes. Então, é VIF e FV, né? Ou falsidade e verdade, o que resulta em falsidade, tá bom? E repare, então, essa fórmula sempre vai resultar em falsidade, né? A conjunção negação A sempre resulta em falsidade. Então, as fórmulas que sempre resultam, né, apenas em falsidade são chamadas de contradição, né? Então, é interessante notar que a negação de uma tautologia, onde tudo é verdadeiro, é uma contradição, onde tudo é falso e vice-versa. Então, se a gente pegar a fórmula que é uma tautologia que a gente viu anteriormente e colocar uma negação na frente dela, ela vira uma contradição.
né? E se a gente pegar uma contradição e colocar uma negação na frente dela, ela vira uma tautologia. Isso é bastante interessante, né? Mas é claro, alguém pode estar se perguntando assim, mas será que tudo, né, é desse jeito? Será que tudo é contradição? Será que tudo é tautologia, né? Será que a gente não tem coisas a mais? Bom, a gente tem, né? Então nós temos outras fórmulas de outra natureza, né? Há um terceiro tipo de fórmula, né? Que é aquelas fórmulas que possuem em pelo menos uma linha, em uma só, né, um valor de verdade V, e em pelo menos uma linha o valor de verdade F, né? O falso. Então, fórmulas que têm V e F como valores são chamadas de contingências. Então a gente vai ter fórmulas que pelo menos uma linha é falsa e as outras é verdadeira, por exemplo, pelo menos uma linha é verdadeira e as outras são falsas, por exemplo, fórmulas que têm metade verdadeiro, metade das linhas verdadeiras, metade das linhas falsas, e assim por diante, né? Tá misturado os valores de verdade, não é tudo de um tipo, né? Então, não é tudo V ou tudo F, né? Então estão misturadas. Então, essas fórmulas a gente chama de contingências, tá? Então, contingências, e aqui uma definição, uma caracterização, melhor dizendo, né, são fórmulas cuja verdade ou a falsidade não podem ser determinadas apenas por meio de uma análise lógica. Então, é necessário recorrer à observação, ou seja, elas fazem uma descrição do mundo. Então, por isso é comum dizer que o conteúdo informacional de tautologias e contradições é vazio, né, sendo verdadeiro ou falso independentemente da realidade. Então é como se fosse uma característica da própria formalidade, né, das próprias, pode-se dizer assim, as características internas do funcionamento, né, de uma fórmula. Já as contingências não, elas dependem, né, da gente olhar o mundo. Então, se eu pego uma tautologia, ela sempre vê, né, ou seja, todas as linhas são verdadeiras, então meio que independe de como a realidade é, né, porque as regras internas da lógica simplesmente dão aquele resultado. Então, contradições também é a mesma coisa, né? Elas são sempre falsas, ou seja, o mundo independe do mundo, só depende de como funciona os nossos conectivos, né? Então, a gente pode dizer que elas não estão dizendo nada sobre o mundo real, né? Então, as contingências é que estão dizendo, né? Então, a gente pode oferecer a seguinte definição, né, desses três tipos de fórmula, vamos colocar assim, né? Então, uma definição, né? Seja uma fórmula alfa qualquer, né? Então, alfa é uma tautologia se para toda valoração V, V de alfa é igual verdade, né? Alfa é uma contradição se para toda valoração V, né? V de alfa é uma falsidade. E alfa é uma contingência, se não for nenhuma tautologia, nenhuma contradição, o que já acabaria com, né, a definição acabaria aqui, mas tem uma explicação, né? Ou seja, se existe pelo menos uma valoração V1 de alfa que é verdadeira e ao menos uma valoração V2 de alfa que é falso. Então isso é bastante interessante de ver, porque se coisas são tautologias ou contradições dado o próprio funcionamento da lógica, isso quer dizer que a gente pode encarar elas, né, como certas regras de funcionamento básico da lógica, né? Ou seja, dado como o sistema está construído, essas fórmulas, elas são o que são, elas resultam no que resultam, né? Dado o próprio funcionamento do sistema. Vocês me desculpem a explicação falha, tá? Porque me falta palavras para explicar isso. Apesar de eu internamente parecer entender, externamente é difícil de explicar. Como parece ser difícil de explicar, né, para um matemático, porque a fórmula de Bhaskara é a fórmula de Bhaskara, né? Então, é difícil para eu explicar por que a tautologia é a tautologia, né? Ou seja, por que uma fórmula resulta tautológica, né? Ou é tautológica, ou é uma verdade lógica, se vocês preferirem assim. O mesmo se aplica à contradição. Já a contingência ela é mais intuitiva, né? Porque uma contingência ela parece que está lendo algo do mundo, né? Então a verdade ou a falsidade nas linhas, né, depende da organização do mundo, enquanto na contradição e na tautologia parece depender do funcionamento dos próprios mecanismos lógicos, como por exemplo os conectivos, né, e o binarismo e a bivalência e todas aquelas regras que a gente estabeleceu para construir o sistema. Então é bastante interessante, por um lado, né, estudar na própria natureza disso, né, em metalógica, uma coisa bastante filosoficamente interessante, a meu ver,
apesar que não é para a maior parte das pessoas, como que tautologias e contradições se comportam, né? Porque a gente precisa entender o comportamento dos conectivos lógicos, e para entender o comportamento dos conectivos lógicos, a gente tem que estudar a natureza deles. E isso me parece bastante legal, né? Filosoficamente interessante. Mas como isso é um curso de lógica básica e eu também só sou um entusiasta da lógica, como eu disse na apresentação desse curso, vamos deixar esse assunto para lá e continuar a nossa aula. Beleza, né? Então, vamos pegar as tautologias, né? Então, por elas serem logicamente verdadeiras, né? Então, no sentido de que elas sempre vão resultar de verdade por causa das regras internas do sistema de lógica que a gente está operando. Então, tautologias são sempre aquelas fórmulas que a gente costuma dar o nome de leis lógicas, né? Por mais que alguns filósofos da lógica não gostem de dizer que não é que eles não gostam de dizer, né? É porque são leis lógicas do CPC, né? Do cálculo clássico, né? Da lógica clássica. Então, elas são leis lógicas nesse sentido, né? Desse sistema. Né? Então, aqui eu estou assumindo um pluralismo lógico maior, tá? Ou seja, a tese segundo a qual eu já disse isso em alguma outra aula, não há um sistema de lógica correto, né? Há vários sistemas de lógica, cada um servindo para alguma coisa, né? Ou fazendo um trabalho diferente. Então, uma visão bastante antirrealista, né? Então, dentro desse sistema, essas tautologias, né, no CPC, elas podem ser chamadas de leis lógicas, né? Então, nesse sentido, se a gente caracteriza um sistema de lógica como um conjunto de leis, ou seja, o conjunto das tautologias caracteriza como uma determinada lógica, no caso aqui, o cálculo proposicional clássico, né? Então, para uma lista contendo algumas dessas tautologias mais conhecidas, página 147 do livro do professor Mortari, está na descrição a referência, né? Se você quiser adquirir ou procurar, está na descrição a referência. Então, no final das contas, o que a gente está dizendo aqui é que se resulta sempre verdade, né, em certas fórmulas, essas fórmulas podem ser consideradas leis da lógica porque elas estão sendo resultantes, né, do jeito que o sistema está montado, né, como o sistema está montado. Algumas tautologias, por exemplo, no CPC, no cálculo proposicional clássico que a gente está utilizando aqui, podem não ser tautologias em algum outro sistema, tá? E assim por diante, né? E algumas tautologias de algum outro sistema talvez possam não ser tautologias no CPC, né? No cálculo proposicional clássico. Beleza. Então aqui tem um exercício para a gente determinar a natureza das fórmulas, né? Se elas são tautologias, contradições ou contingências, né? Então, novamente, aqui eu vou tentar fazer resolver um deles com o meu dedo, que é esse inferno. E para fazer isso, então, primeiro eu vou fazer a decomposição da fórmula para depois montar a tabela, tá? Para que todo mundo veja como eu resolveria isso. Mas só um minuto, preciso tomar água, tá quente pra caramba hoje. Beleza. Então vamos fazer a nossa árvore de formação aqui. Então não há primeiro, né? Não há. Vou pegar a letra A aqui, nossa. O item A, né? B implica. Opa. Abre parêntese. A de junção A. Beleza. Então vamos tentar fazer lá a nossa árvore de formação, né? Então o operador principal que eu acho que todo mundo consegue ver é a biimplicação. Então quebrar ela aqui, quebrar, tá? Entre aspas, o que resulta é que a primeira parte da bicondicional é o não há, e o que resulta desse lado, então, é o A de junção A. Beleza? A de junção A. Olha só que interessante, né? Aí a gente quebra esse daqui de novo e a gente não tem o A por enquanto, né? A gente tem o não A. Porque o operador principal aqui em cima, né, dessa fórmula é essa negação aqui, né? A negação externa, por assim dizer, né? E aqui a gente pode quebrar, obviamente, em 2 também, que vai resultar na atômica A.
e na atômica A. Pronto. Certo? Então, chegamos nas atômicas aqui e acabou. Só que aqui ainda não, né? Nós temos uma negação. Então, a gente vai aqui tirar essa negação e pôr um A. Ah, professor, o que vai na tabela? Então, o que vai na tabela é as fórmulas atômicas mais as fórmulas subsequentes, né? As subfórmulas imediatas das outras fórmulas. Então, a gente só tem uma atômica, né? Então, lembre-se, a mesma letra representa a mesma proposição. Então, esses três A são iguais. Então, a gente só vai colocar um A. Depois, isso daqui também vai na tabela, um não A. Isso daqui também vai na tabela, um não A, né? E desse lado, por óbvio, o A de junção A também vai na tabela. E a fórmula toda vai na tabela. Beleza? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Vão ser 5 colunas que a gente vai ter. Beleza, e o número de linhas, professor? Você lembra que as linhas L, né, é igual a 2AN. Perdão, a 2AN. Esse igual ficou horrível. Né? Então ela é igual a 2AN. Então 2AN aqui é o número de atômicas. Né? Então 2 elevado a 1. Porque nós só temos 1. Isso quer dizer que é 2 linhas. Então a gente tem uma tabela de 5 colunas e 2 linhas. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 2 linhas. Beleza. Então eu vou apagar aqui e montar a tabela. Tá bom? Então vou apagar e montar a tabela para que a gente consiga saber se essa fórmula é uma tautologia, uma contingência ou uma contradição. Então vamos montar a nossa tabela com aquelas fórmulas, né? Então a gente viu que era a fórmula atômica A nossa única fórmula. Depois a gente tinha a não A, certo? Não A. Depois a gente tinha não A, não A. Depois nós tínhamos a de junção A. E por falta de espaço e um pouco de preguiça, pessoal, eu vou chamar a fórmula toda aqui, tá? Eu vou dar um nomezinho para essa fórmula toda, só para mostrar para vocês, eu vou chamar ela de gama, tá? Gama maiúsculo. Tá bom? Essa letra gama tá horrível. Eu vou colocar aqui gama maiúsculo, é a nossa bicondicional. Ou melhor, deixa eu fazer um negócio melhor ainda. Quase que eu apago tudo. Vamos apagar aqui. Vamos chamar ela de bicondicional, horas. Pronto. Vai ficar bem melhor, ó. Então, a fórmula toda é a bicondicional. Tá? Vou colocar aqui no cantinho. Então, a distribuição de valores aqui vai ter 2 linhas, né? Então, é V e F. V e F. Beleza? Até aqui tudo certo, né? Vou mudar de cor aqui, né? Vou colocar um preto para ver se fica um pouco melhor. Então, a negação A, né? Então, inverte. Então, aqui é F e aqui é V. Ok? E a negação de uma negação, ou seja, uma dupla negação. Então, essa dupla negação aqui está invertendo essa tabela, né? Ou seja, está negando essa. Então, essa negação de fora aqui está negando a negação de dentro, por assim dizer, né? Então, uma dupla negação. Então, eu tenho que ler essa coluna aqui, de não há. Então, inverte de novo, verdadeiro e falso. Beleza? Tranquilo, né? Professor, se A e não A tem a mesma tabela, elas são equivalentes, né? Ou seja, eles têm a mesma combinação de valores, são equivalentes? A resposta é sim, tá? Elas são equivalentes, mas não são iguais. E agora, A de junção A, né? Como que eu faço para ler essa tabela, né? Eu leio 2 vezes por linha. Então, verdade com verdade na disjunção da verdade, beleza? E falsidade com falsidade na disjunção da falsidade.
né? Lembrem da tabela da disjunção, o único lugar da disjunção inclusivista que dá falsidades é quando as duas disjuntas são falsas. E agora a gente pode decidir o valor da fórmula toda, né? Então a gente pode decidir o valor da fórmula toda, então é essa linha aqui, que é um dos lados da bicondicional, e essa coluna aqui, que é um dos lados, e essa daqui é o segundo lado. Então vamos ver um implica no outro. Lembra, bicondicional diz que valores iguais resultam em verdade. Então aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, logo a gente tem verdade. E aqui é falso, e aqui é falso, logo a gente tem verdade. Beleza, então essa fórmula aqui, essa daqui, bonitona, ela é uma tautologia. Ela é uma tautologia. Vamos tentar escrever aqui. Impossível. Ela é uma tautologia. Então tentem fazer isso, né, em todas as fórmulas. Pausem um vídeo, novamente, lembre-se, tem que praticar. Então nós temos uma tautologia que pode ser encarada como uma lei lógica básica. Beleza. Se isso ficou claro, né, a gente pode passar ao que mais interessa, que é como definir a validade de um argumento. Então a gente estabeleceu no nosso sistema de lógica, né, várias coisas para determinar, no final das contas, isso que importa, a validade de um argumento. A gente fez tudo isso até agora para determinar a validade de um argumento. Eu, como que é trabalhoso montar o sistema, né? Imagina os lógicos e as lógicas que fizeram isso, né? As pessoas que trabalham com isso. Então, a gente precisa saber agora o que é consequência lógica, e disso o que é consequência tautológica, né? Ou seja, né, o que a gente quer dizer quando a gente fala que uma conclusão se segue logicamente das premissas. Ou seja, né, definir quando é que alguma fórmula alfa é consequência lógica de algum conjunto de fórmulas gama. Para quem não sabe, letra grega, essa bonitona aqui embaixo é a gama. Deixa eu mudar lá para o vermelho de novo. Então essa daqui é a gama. Porque é um conjunto de fórmulas. Lembra a definição de argumento? A definição de argumento era o seguinte, né? É um conjunto não vazio de proposições ou de enunciados, da qual uma figura, né, como conclusão, e a outra, ou as outras, né, são premissas. Então, quando a gente está dizendo assim que uma conclusão se segue logicamente, ou é consequência lógica de outras proposições, né, ou das premissas, o que a gente está querendo dizer com isso? Essa é a pergunta, né? Porque é muito abstrato você pensar assim, não, beleza, né, uma coisa extraída da outra. Só que aí esse extraída, ele é um tanto quanto metafórico, né? Vamos dizer assim. Ela não é uma coisa matematizada, né? Ou uma coisa que a gente consiga entender através de regras formais. Então, daqui para frente vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não se preocupem, tá? Porque o professor Mortari, ele dá um tratamento formal bastante, mas não muito formal, né? Que seja uma consequência lógica, ou como a gente vai dizer aqui, uma consequência tautológica, a gente já vai ver isso, né? Mas não se preocupem, né? Então, o que vocês têm que ter em mente para entender? Primeiro, o que é o argumento? Lembre-se sempre da definição de argumento, né? Então, o argumento é um conjunto de proposições no qual, né, uma dessas proposições, e apenas uma delas, é uma conclusão, e uma ou outras, né, ou mais de uma, são premissas. Então, você pode ter argumento com uma premissa só e uma conclusão, e argumento com várias premissas e uma conclusão. Então, o que a gente quer dizer aqui, né? O que a gente quer fazer? Definir quando é que alguma fórmula qualquer é uma consequência lógica de algum conjunto qualquer de fórmulas. Ou seja, definir quando uma fórmula é uma conclusão, né? Uma consequência lógica de outras fórmulas. Ou, em outros termos, né? Quando um argumento é válido. Né? Quando um argumento é válido. Então é isso que a gente vai tentar entender daqui para frente, tá? Então, primeira definição, né? Lembre-se, sempre tomem bastante atenção na definição. Então, consequência lógica entre duas fórmulas, a definição é o seguinte: uma fórmula beta é uma consequência lógica de uma fórmula alfa, ou
alfa implica, né, tautologicamente beta, a gente pode dizer assim também. Se para toda valoração V, né, tal que V de alfa é verdadeiro, temos que V de beta é verdadeiro. Lembre-se que a definição de validade, né, que agora a gente está vendo um pouco mais formal aqui, o argumento é válido se somente se nas premissas verdadeiras é impossível a conclusão ser falsa. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: imagine um argumento com duas fórmulas, né? Então, uma é a conclusão e a outra a premissa. Sendo a premissa verdadeira e a conclusão verdadeira, então a gente está dizendo que a conclusão é consequência lógica da premissa, da fórmula da premissa, né? Então a gente representa isso com um símbolo em especial, né? E o símbolo dessa relação de consequência lógica pode ser expressa como se segue aqui. Olha, esse martelinho aqui, ó. Esse martelinho aqui é o símbolo, esse carinha aqui. Esse carinha. Então a gente diz que alfa se segue tautologicamente, beta, perdão, se segue tautologicamente de alfa e a gente bota esse símbolozinho. Então o que está para cá, desse lado é a premissa, e o que está para cá é a conclusão. Professor, pode ter mais premissas? Pode. Pode ter muitas premissas, né? Em alguns sistemas até infinitas premissas, mas não é o nosso caso. Beleza, então a gente pode estender essa noção, né, para conjuntos de fórmulas, né? Então, primeiro a gente tem que definir um modelo de conjuntos de fórmula. Então, a gente diz que algo é um modelo, né? Porque pense o seguinte, deixa eu ver se eu dou uma explicação mais intuitiva. Vou até sair um pouco do PowerPoint. Pense o seguinte. Pense que você tem um argumento com 4 premissas. Então, você tem 4 premissas e tem a conclusão. Então, você pode dizer, né, que as premissas formam um conjunto, né? O conjunto das premissas ou das proposições que são premissas desse argumento. Então, a gente estava falando só de relações entre duas proposições, certo? A consequência tautológica que a gente viu até agora é a relação entre duas. Então, uma de um lado é uma premissa e a outra desse outro lado é a conclusão, né? Então, a gente tem aqui, né, o símbolozinho da consequência. E agora com 4 de um lado e uma do outro. Então, a gente tem uma relação agora de conjunto de um lado, a gente tem uma relação de conjunto de um lado e uma fórmula do outro. Então, a gente tem um conjunto de fórmulas desse lado, que podem ser fórmulas atômicas ou moleculares, podem ser das mais simples possíveis moleculares até as mais complexas moleculares, né, as maiores zonas, né? E aqui também uma conclusão, que pode ser tanto uma letra sentencial sozinha, uma fórmula atômica, quanto uma fórmula molecular também extremamente complexa. Não importa. O importa é que a relação, né, de consequência lógica, ela tem que se manter. Então, qual é o ponto aqui? A gente vai estender aquela definição, né, para conjunto também. E ela não é intuitivamente a mesma coisa. Quer dizer, para algumas pessoas pode ser intuitivamente a mesma coisa, né? E quando eu digo intuitivamente, está em intuições pré-teóricas. Então, se a gente pensa um argumento como um conjunto, né, de fórmulas, né, das quais desse conjunto uma é a conclusão e o resto é premissa, pode ter muita premissa, muita mesmo, que forma o conjunto das premissas, né? Então, a gente pode pensar isso de uma maneira bastante formal, tá? Bastante não, tá? Mas formal o suficiente. Então, o modelo de conjunto de fórmulas é o seguinte, né? Então, uma valoração V é modelo, e agora mudou até a palavra, né? De um conjunto de fórmulas gama, se para toda valoração de gama minúsculo, ou seja, de uma fórmula particular pertencente àquele conjunto de fórmulas maior, essa valoração dessa fórmula é igual à verdade, né? Em outros termos, uma valoração V é modelo de gama, né, do conjunto, se todas as fórmulas desse conjunto têm um valor V, né, nessa valoração que a gente está falando. Pode ser qualquer valoração. Aqui a gente está usando tabela de verdade, a gente está vendo todas as valorações. Então a gente pode expressar essa relação como se segue, né, como essa valoração, né, consequência lógica. Essa valoração tem como consequência lógica gama, o conjunto gama. Está escrito aqui, conjunto gama. Então, se existir alguma
algum gama minúsculo pertencente a gama maiúsculo tal que ela seja F, né, nessa valoração, então essa valoração não é modelo de gama, que é representado cortando, né, o símbolo da implicação tautológica. A gente simplesmente faz isso aqui. Então pense, por exemplo, num argumento. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente chega lá, vou dar um exemplo. Então, beleza. Então a gente tem, imagine esse conjunto aqui de fórmulas, né? Que estão representando proposições, é claro, né? Então a gente tem um conjunto de A implica B, né? Negação A e negação B. Então a gente tem 3 fórmulas aqui. Então vamos pensar na valoração 1. Aqui, ó, valoração 1. Então aqui, só para força de exemplo, eu estou atribuindo arbitrariamente valores de verdade, tá, às fórmulas atômicas, que é A e B. Como vocês podem ver, só tem A e B aqui de atômico, né? Então na primeira valoração, V1 de A, né, é F, e V1 de B é F. E na segunda, V2 de A é F e V2 de B é verdadeiro. Então aqui são 2 Fs e aqui é uma verdade, né? Em V1, né, todas as fórmulas são verdadeiras. Vocês podem checar isso, né? Porque F com F, numa implicação... Perdão. F com F dá V. É a última linha da tabela. Se A é falso, então a negação dele é verdadeira, concorda? Inverte o valor de verdade. E se B é falso, então a negação é verdadeira. Então, na valoração V1, todas as fórmulas aqui de cima, todas elas são verdadeiras. Todas. Tá? Então, a gente pode dizer, né, que V1 é modelo do conjunto. Então, V1 tem como consequência tautológica o conjunto, gama, ou seja, tudo é verdade. Já V2 tem pelo menos uma fórmula de gama falsa. Então, essa valoração, né, não é modelo de gama. Bom, e como a gente sabe disso, como a gente consegue provar que tem pelo menos uma que é falsa, B na valoração 2 é verdade, não B então é falso. Então pelo menos uma é falsa. Beleza? Então a gente está dizendo que a valoração 2 não é modelo, porque o modelo, todas as fórmulas têm que ser verdadeiras para o conjunto, do conjunto, perdão. Então, mesmo que a segunda valoração não seja modelo, né, de gama, a primeira é. Então, a gente diz que gama é um conjunto satisfatível. E aqui é uma coisa bastante interessante, né? Que a gente não precisa procurar todas as valorações, né? Quer dizer, a gente vai acabar procurando todas as valorações, mas a gente diz que o conjunto é satisfatível se houver pelo menos uma, onde todas as fórmulas resultam em verdade, né? Mas o que carambas é satisfatível, né? O que isso quer dizer no final das contas? Então, um conjunto de fórmulas é satisfatível, né? Se somente se, né, esse conjunto tem um modelo, ou seja, né, se há pelo menos uma valoração V que é modelo de gama. Caso contrário, né, é insatisfatível. Então, exemplo de gama sempre insatisfatível, né? Então, o conjunto A não A, o conjunto A não B implica A implica B, perdão. Vocês podem ver que isso é conjunto mesmo, no sentido matemático, tá, de conjunto. Isso é um conjunto, ó, como eu estou usando ali. Então, sempre vai ter conjuntos, né, de fórmulas que vão ser sempre insatisfatíveis. Isso também é bastante interessante, né? E também vai ter conjuntos de fórmulas que sempre são satisfatíveis. Isso também é bastante interessante. Beleza? Então, para juntar tudo, né, a gente precisa entender o que é uma consequência tautológica, né? Ou uma consequência lógica. Né? Agora pensando em conjuntos, né, de fórmulas, e não apenas na relação entre duas fórmulas, né, mas na relação entre mais fórmulas. Então, seja gama, né, um conjunto de fórmulas, e alfa uma fórmula, nós dizemos que alfa é uma consequência tautológica de gama, ou que gama implica tautologicamente alfa, ou seja, um conjunto de fórmulas implica uma fórmula particular para toda valoração T, tal que essa valoração seja ou gere consequência tautológica de gama e V de A seja verdadeira.
Então, o que a definição está dizendo? Né? Ela está dizendo que alfa é consequência tautológica de gama se alfa tiver valor V em toda valoração que for modelo. Lembra? A valoração que for modelo de um conjunto é a valoração que todas as fórmulas são verdadeiras. Né? Então, o que ela está dizendo no final é o seguinte, olha, a alfa, uma fórmula qualquer, é consequência tautológica na linha aonde tiver todas as fórmulas que compõem a tabela de verdade verdadeira, incluso a conclusão ser verdadeira. Então, isso corresponde à ideia informal, né, de que sempre que as fórmulas em gama são verdadeiras, alfa é verdadeira. Então, isso corresponde à ideia informal do que a gente falou que é validade. Ou seja, sendo todas as premissas verdadeiras, necessariamente a conclusão vai ser verdadeira. E agora de um jeito bem mais difícil, né? Bem mais matematizável. É isso que a gente está dizendo. Tá? Então vamos aplicar isso na definição anterior, né? Num teste de validade de um argumento, né? Para ver se funciona. Porque é isso que a gente quer saber, para ver se ela funciona. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um argumento tirado do livro do professor Mortari de linguagem natural, né? Então, primeira premissa, Miau está na cozinha ou no quintal, né? Segunda premissa, né? Miau está no quintal, então está caçando passarinho. E conclusão, se Miau não está na cozinha, então ele está caçando passarinho. Então, vocês podem traduzir para a linguagem artificial do cálculo proposicional clássico, né? Do CPC, seguindo essas letras sentenciais que o professor Mortari e eu estou sugerindo. A representa Miau está na cozinha, né? B representa Miau está no quintal e C representa Miau está caçando passarinho. Pausem o vídeo e tentem fazer isso, tá? Tentem fazer isso. Pausem aí, tentem fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, né? E tem que resultar nessa formulação aqui. A de junção B. Segunda premissa, B implica C. E conclusão, não A implica C. Tem que ter resultado nisso, tá? Essa é a tradução correta daquele argumento anterior, né? Dadas as letras sentenciais sugeridas e o que elas representam. E agora a pergunta é, será que esse argumento é válido? Ou, se vocês preferirem, será que essa conclusão aqui, essa fórmula, é consequência tautológica desse conjunto de fórmulas? Desse conjunto de fórmulas? É isso que a gente está querendo saber no final. Quer dizer, esse curso todo, horas e horas gravadas, para chegar aqui e a gente responder a essa pergunta. Será que esse argumento é válido? Né? Bom, ele vai ser válido se a conclusão for consequência tautológica das premissas. Né? Então, isso quer dizer, né, que a conclusão tem que ser verdadeira em todas as valorações que for modelo das premissas. Ou seja, em todas as linhas que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Em todas. Se houver uma linha onde todas as premissas forem verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento é inválido ou a conclusão não é consequência tautológica das premissas, tá? Então a pergunta é, né? E é assim que a gente representa, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Ó, tem vírgula separando. Então, a primeira premissa tá aqui, né? A de junção B, B implicação C, um símbolo de consequência tautológica e conclusão. Então, tudo que está desse lado aqui é premissa, tá? Tudo que está aqui é premissa, sempre vai ser assim. E uma só vai estar desse lado aqui, que é a conclusão. É assim que representa, beleza? Então, é isso que a gente está se perguntando. Será que alfa de junção... alfa não. A de junção B, né? B, uma implicação C, tem como consequência tautológica a negação A implicação C? Vamos usar uma tabela de verdade para testar a validade do argumento. Agora, repare, a gente estava usando a tabela de verdade até agora em fórmulas únicas, né? O que isso quer dizer para determinar o valor de verdade de uma fórmula molecular em específico. Agora a gente está usando em conjunto, né? E para um conjunto delas. E para uma relação, para estabelecer uma relação, né? Então, consequência tautológica pode ser dita como uma relação, né, entre
fórmulas, né? Então, entre as fórmulas. Então, a gente vai testar numa tabela de verdade, beleza? Então, tá aqui a tabela de verdade. Vocês podem ver que a primeira premissa, né? A P1, ela tá aqui, ó, bonitona. A P2, né? A P2. Tá aqui. E essa aqui é a conclusão. Então, depois que você montou a tabela de verdade, lembre-se, olha, tem três atômicas aqui, olha. Então, a atômica sempre é 2AN, né? Então, é 2 a terceira. Então, 2 a terceira são 8 linhas. A distribuição que eu fiz, que eu já ensinei, né? 4 verdades, 4 falsidades. Depois 2 verdades, 2 falsidades, 2 verdades e 2 falsidades. Depois alternando. Então, para vocês montarem a coluna, né, da primeira premissa, olhem para a coluna A e B, né? Então, claro, sempre prestando atenção no operador que está mediando. O operador que está mediando é uma disjunção. Então, disjunções só são falsas quando os dois lados, as duas disjuntas são falsas, o que ocorre apenas nessas duas linhas embaixo, né? Porque aqui é o único lugar que A e B é falso junto, né? Tá vendo? O resto ou é misturado ou são verdades juntas. B implica C também, né? A mesma coisa, né? Você tem que ler a coluna B e a coluna C. E não A implica C, eu coloquei a coluna de não A aqui, isso não é muito típico a mim, tá? Eu costumo colocar ela depois, né, das fórmulas atômicas, mas não tá errado, tá vendo? É só um costume. Então eu até inverti, né, a coluna A para eu fazer a de não A, eu inverti, já que ela é uma fórmula molecular. E depois eu li daqui para lá, né? Então, deixa eu apagar tudo para mostrar como eu li a tabela. Então, lembre-se, o que está implicando aqui, ó, essa antecedente, que é não A, está implicando a consequente C. Então, você tem que ler a tabela na ordem. Então, é daqui para lá, né? Então, F com V. Então, dá V, né? F com F, dá V também. E assim por diante, né? F com V, V. F com F, V também. V com V, V também. V com F, F. Né? E V com V, V. E V com F, F. Por quê? Porque na implicação, né, lá mediando essa relação entre não A e C, a única linha que dá falsidade é antecedente verdadeira e consequente falsa. Bom, mas a pergunta é se a premissa é consequência tautológica, né, das nossas premissas. Então vamos olhar de novo para as premissas e procurar os modelos, né? Então, o que é modelo? Modelo é as linhas que têm as premissas verdadeiras, né? Então, as duas têm que ser verdadeiras, tá? Então, essa linha, tudo que está em negrito é modelo, tá? Essa linha é modelo, essa linha é modelo, essa linha é modelo, tá? Essa também é modelo. Então, nenhuma outra linha a mais é modelo, tá? Porque tem uma das premissas falsas. Por quê? Porque a pergunta da validade é, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão também é verdadeira? Então, sendo as premissas verdadeiras na linha 1, 3, 4 e 5, será que a conclusão sempre é verdadeira? Essa é a pergunta. Então, em negrito, eu coloquei todas as valorações que são modelo do conjunto de premissas, e agora, para saber se há consequência tautológica, a gente tem que ver se todos os modelos atribuem V à conclusão também. Então vamos olhar na tabela novamente. Beleza, então agora a gente vai prestar atenção só em estar em negrito, que são os modelos, né? Então nessa linha aqui, V, beleza, tá tranquilo. Então deu verdadeiro lá, concordam, né? Então, dada a interpretação da linha 1, a conclusão é consequência tautológica das premissas. Dada a interpretação da linha 3, a conclusão é consequência tautológica das premissas. Dada 4, também. E dada 5, também. Certo? Então, a gente pode afirmar que a conclusão é consequência tautológica das premissas. Ou, se vocês preferirem, o argumento é válido. Ah, professor, e se tivesse, sei lá, na linha 5, por exemplo, as duas premissas verdadeiras e a conclusão falsa? Então, a conclusão não é consequência tautológica das premissas. Repara, a definição diz para você que o argumento é válido somente se, sendo as premissas verdadeiras, necessariamente a conclusão é verdadeira.
Se fosse falso, então não seria, né? Não seria consequência tautológica, ou seja, o argumento não seria válido. Então, um ponto aqui é que você pode ter uma tabela de verdade com 128 linhas, por exemplo. E vamos dizer que em 100 delas, né, você tem 100 delas como modelo, ou seja, onde as premissas são verdadeiras. E em só uma delas, as premissas são modelo, mas a conclusão é falsa, né? Então, nas outras 99 linhas que são modelos, a conclusão também é verdadeira, mas em uma delas a conclusão é falsa. O argumento é válido ou inválido? Inválido. Uma só linha, né, torna o argumento inválido, ou seja, tem um contra-exemplo, né? Ou seja, uma situação onde as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão vai ser falsa, logo esse argumento não é válido. Então, beleza. Aqui estão os exercícios para vocês fazerem, né? Vocês podem pausar aí e fazerem, mas eu vou fazer um com vocês, que vai ser esse daqui, tá? Vou fazer aqui rapidinho. Então, vou fazer de cabeça. Então, P e Q, certo? A gente só tem duas. Então, o Q aqui é a conclusão, né? Lembre-se, ó, tá vendo aqui, ó? Q é a conclusão. A conclusão sempre está desse lado, ó. Aqui é a conclusão. E então, preciso colocar as atômicas primeiro, né? Sempre assim, sempre colocar as atômicas primeiro. Né? Depois eu vou colocar não P, que é a segunda premissa. E novamente, pessoal, a organização das colunas, né? Como as colunas vão aí, é do gosto do freguês. E eu vou colocar P de junção Q. Beleza? P de junção Q. Então é isso, tá? Eu sei que tá feio, mas vamos fazer os valores de verdade. Então, né, 2 vezes, V, depois 2 Fs, F, F. Tudo bem? E no Q, vamos fazer variado, né? V e F. Devia estar escrevendo de preto, V e F. Isso devia estar em ordem, né? Mas tudo bem. Amadorismos. Agora, não P, né? Não P, a gente tem que ler a coluna de P. Deixa eu passar um traço aqui. Boa. A gente tem que ler a coluna de P, então é F e F. V e V. Beleza? Então, essa daqui é a nossa premissa 2, né? Vamos colocar aqui em cima para a gente não se perder. Premissa 2. E aqui é a nossa premissa 1. A gente vai definir os valores de verdade dessa fórmula agora, da premissa 1. Então, P o quê? P o quê só é falso quando as duas forem falsas. Isso a gente sabe pela tabela básica, é a última. É o único caso. Tá vendo? A última linha, falso e falso. O resto é tudo verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tudo bem? Agora a gente tem que procurar as linhas modelo, né? As linhas modelo, lembre-se, é onde as duas premissas são verdadeiras, ou as premissas são verdadeiras, né? Que a gente tem duas premissas. Repara, elas estão separadas por uma vírgula, assim que a gente separa. Então, na primeira linha a gente tem V e F, então não é modelo. V e F, então não é modelo. Opa, nessa daqui nós temos um modelo, né? Aqui nós temos um modelo, reparem. A V e V. Aqui é um modelo. E bom, a última linha, a quarta linha não é modelo. É F e V, né? Então agora a gente vai procurar a validade. Como a gente só tem uma linha que é modelo, a gente tem que ver se a conclusão também é verdadeira. Se ela for, então a conclusão é a consequência tautológica das premissas, né? Ou o argumento é válido. Então aqui é verdade. Então esse argumento check, ele é válido. Então a gente escreve desse jeito. Quando o argumento é inválido, se a gente chegar numa tabela que dá o argumento inválido, vocês vêm aqui e cortam, né, o martelo. Tudo bem? Então, essa daqui é uma lista de exercício. E essa daqui é outra lista de exercícios. Então, pausem naquela anterior e pausem nessa. Então é isso, galera. Eu sei que talvez não seja simples nem fácil.
Tomara que eu não tenha perdido o vídeo todo, que eu tô me vendo travado aqui. Tomara que o OBS não tenha travado, porque se eu tenha perdido o vídeo todo, eu tô lascado, tá? Tá muito quente. Eu não sei se a câmera tá funcionando. Mas tudo bem. Bom, esse seria nosso último vídeo, né? E o curso meio que acabou. Eu fiquei meio frustrado que agora que eu tô vendo que a minha tela tá travada, né? Tá bastante quente aqui, e deve ser por isso que o OBS travou. Mas bem, eu agradeço todo mundo que assistiu o curso, que tem assistido, acompanhado o curso. Eu vou dar um tempo para esse curso e bons estudos, boa sorte e até mais.